Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magaldes. Boa tarde, Londrina e toda a região. Está no ar a edição de número 77 do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. E esse sábado maravilhoso é dia de falar de coisa interessante, de coisa importante para nós mulheres, que é o Outubro Rosa. Bom, esse mês nós dedicamos à conscientização sobre o câncer de mama, uma campanha mundial que salva vidas por meio dessa informação. Então, todo ano nós trazemos essas informações aqui no programa e é importante você ficar atenta e fica ligadinho até o final desse programa para você aprender um pouco mais sobre esse tema super importante para nós mulheres. E hoje, recebendo aqui a pró-reitora da Unifil, professora doutora Annelise Franciosi, pesquisadora e educadora, para uma conversa sobre saúde, prevenção e ciência, que é algo que ela adora falar e entende muito bem do assunto. Seja muito bem-vinda, professora. Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. De fato, eu adoro falar sobre ciência, sobre saúde. Agradeço muito por estar aqui e poder ajudar as pessoas através da informação. Que legal. Bom, por mais que as pessoas falem, nossa, mas de novo, todo ano a gente escuta nesse período do ano, falar sobre o Outubro Rosa, mas é importante ainda a gente trazer esse tipo de pauta, porque quanto mais a gente fala, né, Annelise, a gente mais leva informação e é muito importante para nós mulheres a gente trabalhar com prevenção. Então, esse movimento mundial que fala sobre prevenção e principalmente a gente fala de diagnóstico precoce. Na sua visão como biomédica e pesquisadora, porque o conhecimento é uma das principais armas para a gente combater o câncer de mama? O conhecimento, ele é a principal arma mesmo, ele é a chave. Por quê? Porque no caso do câncer de mama, o autoexame da mama pode evitar muitas coisas. Quando nós fazemos o autoexame da mama, né, ele pode nos mostrar como a gente pode evidenciar alguma mudança que não está ali normal no dia a dia, né, na mama. E isso já pode nos ajudar a procurar um médico o mais rápido possível. Porque para o diagnóstico, o quanto mais rápido ele for, é melhor para o tratamento. Né? Então, se você tem uma informação, se você ficar atento, se você sabe como fazer o autoexame, isso tudo vai te ajudar. Um pouquinho de informação aqui e ali pode te mostrar que uma mudança, ela tem que ser vista de uma forma diferente. Você precisa prestar atenção no seu corpo. E mesmo falando tanto sobre esse assunto, ainda o câncer de mama é uns tipos de câncer que ainda são muito altos os números, né? Ele está em primeiro lugar ainda, né? Em tipos de câncer. Por que você acha que isso ainda acontece? Hoje, a gente está falando de 2025, essa campanha já acontece há muitos anos, e ainda mulheres até mulheres famosas, a gente viu recentemente, né, o caso da Val Marchiori, que nunca tinha feito uma mamografia e descobriu um câncer em estágio bem avançado. Por que você acha ainda que, mesmo tendo várias campanhas, todo ano a gente falando sobre esse assunto, ainda é um câncer com um índice tão alto assim? Infelizmente, a gente ainda passa por isso, por várias questões, né? E às vezes nem é por falta de informação, já que a campanha está aí há bastante tempo. Pode acontecer também por a gente imaginar, achar que nunca vai acontecer com a gente. Né? A gente sempre vê no outro e fala, não, eu vou no médico regularmente, né? Mas eu vou no médico regularmente para ver o coração, né? Pra ver o fígado. Eu faço lá meu hemograma e acho que tá tudo bem, né? Mas esse tipo de exame de rotina, ele não vai ser capaz de estudar a fundo a possibilidade de um câncer de mama, por exemplo, né? E muitas pessoas também não levam em consideração a nossa predisposição genética,
né? Então, de lembrar ali de uma condição na família que pode ter acontecido, né? Pensar ali nas nossas avós, né? Tios, tias, até mesmo mães, né? E por que eu disse tios? Porque os homens também podem apresentar câncer de mama, né? Então, não ter essa condição, não ter isso em mente todos os dias, né? Ou na nossa correria do dia a dia, não nos atentar para isso, deixar passar, né? Eu não fiz a minha mamografia esse ano, eu vou fazer o ano que vem, aí no ano que vem eu não vou fazer também. Né? Vai passando o ano. Vai passando esse tempo. Então, a gente vai perdendo o time do diagnóstico. E aí, quando a gente chega nele, às vezes ele é tarde demais. Ou ele é tão avançado que a gente perdeu o melhor momento do tratamento. Sim. Você acredita que o medo, o receio, como o caso da Val, que eu comentei há pouco, ela disse que tinha medo de fazer mamografia. Algumas mulheres têm receio por conta até de silicone, acham que vai dar algum problema. As mulheres acham que dói muito. Você acha que ainda isso é pouco aceito, essa questão dos exames, por conta de não saber como realmente funciona? Sim. O medo, com certeza, é uma trava pra gente, né? A mamografia, ela é um exame dolorido, né? Assim, é desconfortável, né? Mas para isso, tudo é pensado para que a gente cuide do paciente da melhor forma possível. Então, por exemplo, antigamente nós falávamos que a melhor idade para a mamografia seria acima dos 45 anos. Isso regrediu para os 40 e hoje nós estamos acima dos 35 anos para a primeira mamografia. E antes dos 35 anos é indicado a ultrassonografia por causa do tecido mamário. Então, como o tecido mamário ele é mais denso nessa idade, a ultrassonografia ela é mais indicada. Isso evita que a gente tenha uma dor um pouquinho ali mais exacerbada, um desconforto maior na mamografia e a gente consiga ver o tecido da melhor forma. E quando que a gente vai para uma mamografia ali com 35 anos? Quando na ultrassonografia a gente teve uma alteração, então para uma indicação médica. Né? Então ali já consegue detectar alguma coisa, já tem algo que não está legal, ele não tem alguma alteração, aí tem indicação. Então as mulheres podem ficar tranquilas. O quanto antes iniciar esse processo é melhor, porque aumenta as chances de tratamento e cura. Exatamente. Né? Enquanto antes nós iniciarmos a rotina, pelo menos com a ultrassonografia, né, já é um meio caminho andado aí, é um passo dado para a sua prevenção. E se for necessário a mamografia, o médico ele vai te indicar essa situação, né? E no caso das pacientes que têm prótese, né, que utilizam o silicone, porque é muito comum também que a paciente tenha esse medo, né? Porque antigamente se falavam muito da possibilidade de estourar a prótese, né? Sim. Mas hoje nós já temos, claro que uma tecnologia muito mais avançada, né? Em que esse risco é 1 em 1 milhão, porque as próteses são muito melhores do que há 25 anos atrás, né? E para fazer o exame da mamografia, para as pacientes que têm a prótese, é realizada uma manobra. É feita uma massagem antes, né? Onde o profissional que realiza a mamografia, o biomédico, né? Que tá ali, porque o biomédico pode realizar também o exame, né? O posicionamento do paciente. Ele vai posicionar essa prótese fora do tecido mamário, para que apenas o tecido mamário seja pressionado pela máquina, pelo mamógrafo. E aí, depois que é feito, então, essa imagem, é feito novamente a massagem para que a prótese volte para o local onde ela estava antes. Que interessante. Eu não tinha ouvido sobre isso ainda. E você acredita que, mesmo com tudo isso, é importante também as mulheres terem esse autocuidado, fazerem um autoexame, que aí não precisa nem passar por esse exame de ultrassonografia, mamografia. Claro que são exames extremamente importantes, mas o autoexame já começa antes de todo esse processo. Com certeza. E que a mulher pode fazer em todas as fases da vida. Exatamente. O autoexame, ele é muito importante e totalmente indicado a partir da primeira menstruação. Porque é quando ali a gente já começa a ter as primeiras alterações da mama, do tecido mamário. E ninguém conhece o seu corpo melhor que você.
Sim. Então, você precisa, sim, aprender a se ouvir, né? E identificar as alterações, as mudanças do seu corpo. Sim. E por que é importante o autoexame? Porque ele não custa nada. Então, às vezes a gente fala, você tem que fazer a ultrassonografia uma vez no ano, antes dos seus 35 anos, para depois começar a mamografia. E aí, dos 35 anos para frente, tem que fazer a mamografia uma vez no ano. Mas você não sabe com quem você está falando. O poder econômico dessa sua paciente. São realidades muito diferentes. Fulana não fez, podia ter evitado, né, passar por tudo isso. Mas a gente não sabe, cada um tem uma realidade diferente. É claro que hoje a gente sabe que o sistema público funciona muito bem nesses casos, mas é isso. Quanto mais a gente fala sobre esse assunto, porque é algo que a gente fala em outubro, né, Outubro Rosa, e durante os outros meses a gente precisa continuar levando esse tipo de informação para que isso vire realmente rotina. Não é mesmo? Até as instituições, vocês fazem isso muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre como a Unifil trabalha isso internamente. Mas o que você tem visto? O que falta ainda para que a gente possa falar mais sobre esse assunto? Na sua opinião, pessoal? Da minha opinião, pessoal, eu acho que nós precisamos melhorar um pouquinho nessa questão tirar esse medo, sabe? Tirar essa questão de a gente não pode falar sobre isso a todo momento com todas as pessoas, a gente não pode falar... um pouco isso, né? Isso, exatamente. A gente não pode falar sobre isso na mesa, a gente não pode falar sobre isso com os amigos. A gente pode, a gente deve, né? Porque às vezes um pouquinho que a gente fala ali com uma pessoa que tá te ouvindo naquele momento vai fazer a diferença na vida dela, né? E fora do Outubro Rosa também é muito importante, né? Porque senão a gente fica esperando sempre outubro para falar sobre isso. E os outros meses pode salvar vidas. Um assunto desse pode realmente dar um alerta em uma pessoa. Deixa eu fazer aqui meu exame de rotina que faz tempo que eu não faço. E de repente descobrir aí, como foi até o caso da Val Marchiori, né? Uma pessoa bem famosa que passou por isso recentemente e provavelmente se ela tivesse feito os exames, ela não estaria com uma possibilidade pequena de tratamento. Bom, você tem uma trajetória bem voltada a essa questão de pesquisa. E você fala em dor, né? Pesquisa em dor, inflamação e o próprio câncer. De forma bem simples, como que esses processos que você tem estudado estão conectados com esse desenvolvimento de doenças como o câncer de mama? Eu participei, né, tenho essa trajetória muito ativa por causa dos meus estudos, né, de mestrado e doutorado, e o laboratório em que eu fui muito acolhida, estou nele até hoje, mesmo já tendo terminado o meu doutorado ali. A nossa linha de pesquisa forte é dor, inflamação, neuropatia e câncer, né? Então, a gente tem esse estudo forte ali na veia. E nós vemos que a dor, ela é um processo intimamente ligado, né, ao câncer. E ao processo de inflamação também, né? Porque a inflamação, ela tem 5 pilares, nós chamamos de 5 sinais cardinais, né? Que é a vermelhidão, né, o rubor, né, o calor, que nós chamamos popularmente de febre, né? A vasodilatação, onde todos os nossos vasos sanguíneos ali, eles vão se abrir para que os nossos elementos figurados do sangue, as células sanguíneas, elas possam correr, e aí a gente começa a ficar mais vermelhinho, a gente começa a ver essa intensificação, né? A gente vai ter também o edema, onde todo o nosso fluido do corpo, ele começa a chegar naquele local inflamado, né? E a gente tem, por último, ali a dor e a perda de função. Então, a gente tem essa conexão, onde o nosso corpo, ele trabalha num processo inflamatório para demonstrar que algo está errado. Que algo não está bem. Exatamente. Então, assim, o câncer ou qualquer outra doença de caráter inflamatório, ele começa por esses processos, demonstrando a dor como um pilar importante. Então, sentir dor não é normal. Né? Então, a gente tem ali um ponto onde a gente precisa ter a atenção, porque através desse ponto a gente consegue desmembrar e estudar várias outras conexões, né? Olha que interessante. E o câncer também é uma intenção dessa. Existem, inclusive, vários outros cânceres que eles são indolores no começo. Sim. Que é onde o nosso corpo, ele não consegue entender que ele tem um processo inflamatório grave ali.
Porque a célula cancerígena, ela tem essa habilidade de enganar o nosso sistema imunológico, enganar o nosso corpo, para ir se multiplicando ali, sem que o nosso sistema imunológico possa dar conta dela, destruí-la. Sim. Então, quando a gente chega num nível de dor, quando a gente chega no nível de sentir algo... Que com certeza é algo muito grave. Exatamente. Já está no estágio já bem avançado. Exatamente. Bom, o câncer é uma doença multifatorial. Sim, multifatorial. E quais são os principais fatores de risco que as mulheres devem conhecer, além, lógico, dos genéticos? Isso, além do genético, que é um pilar muito importante, a gente tem o fator imunológico também, levando em consideração a inflamação do corpo, e a gente tem o fator ambiental. No que entra o fator ambiental? Entra hoje, né, a nossa alimentação, né, onde a gente tem ali os multiprocessados, então a gente não tem mais uma alimentação tão saudável quanto a gente tinha antes, embora nós estamos mudando isso, a gente tem percebido um culto mais fitness ali, que está nos ajudando, né, com essa alimentação mais saudável. Então, se a gente puder cada vez mais chegar no mais saudável, diminuir os embutidos, diminuir os enlatados, os conservantes, isso é muito importante para nós, né, porque esse fator ambiental, ele é gravíssimo para o câncer. Nesse fator ambiental, nós temos também a falta de exercício físico. O exercício físico, ele é muito importante para retardar o câncer. Né? Ele vai fazer com que você libere neurotransmissores muito importantes para suas células. Deixa eu voltar amanhã para academia. Ai, meu Deus, importante a gente falar sobre isso. Muito importante. O exercício físico é importantíssimo. E também... pensando nesses fatores ambientais, literalmente entender onde o teu ambiente te molda, sabe? São os fatores estressantes. O estilo de vida que a gente tem levado. O estilo de vida, exatamente. Essa vida corrida, dorme pouco, come mal e não faz atividade física. É o ambiente perfeito para uma situação de câncer, então. Exatamente. Ou para uma doença autoimune, né, ali, que pode gerar um processo inflamatório que culmina numa célula cancerígena lá no final. Olha só. Bom, que interessante, que bate-papo gostoso, aprendendo tanta coisa legal hoje, mas a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem mais bate-papo sobre Outubro Rosa. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo aqui essa pessoa maravilhosa, pesquisadora, professora, pró-reitora da Unifil, Annelise, e que ama falar sobre isso e entende muito, gente. É um bate-papo bem enriquecedor aí para todas nós. A gente está falando sobre Outubro Rosa, câncer de mama, falando um pouquinho da saúde da mulher. Bom, vamos lá. Annelise, como que a imunologia e a pesquisa científica vem contribuindo para novos tratamentos e diagnósticos mais preciosos aí, mais importantes na área do câncer? A área do câncer, ela tem muito a ser estudada. Porque toda vez que a gente fala sobre câncer, né, como a gente estava falando anteriormente, tem uma questão muito importante, que é a questão genética, e tem a questão imunológica também. Mas elas são atreladas. Então, quando a gente fala de uma alteração ali para um paciente, para a gente chegar a descobrir um tumor, né, chegar a descobrir um tipo de câncer, isso está relacionado a um gene que foi alterado. E nós temos uma infinidade de genes. Sim. Né? E cada tipo de gene, ele vai pautar também um tipo de câncer. E entender qual é o gene que está alterado também pode nos levar a um tratamento melhor. Olha que interessante. E hoje a medicina está avançando nisso, a ter um diagnóstico cada vez mais preciso, para a gente poder ter um tratamento também mais preciso para este paciente, para aumentar o que nós chamamos de prognóstico, que é a expectativa de vida pós-diagnóstico. Né? E a imunologia, ela contribui muito nisso, porque a maioria dos testes que são utilizados são testes imunológicos, que nós chamamos. Sim. São testes de maneiras imunológicas, né? São imunoensaios, que nós chamamos. E alguns que são também moleculares, quando estão relacionados aos genes, que são os tipos de genes que podem estar ligados ali ao câncer
propriamente dito. No caso do câncer de mama, nós temos a alteração de 2 genes importantes, né? São os genes da família BRCA, no caso BRCA1 e BRCA2, né? Esses genes, eles são muito importantes e eles são o foco do estudo no caso do câncer de mama. Interessante. E a medicina, ela tem avançado muito para que a gente possa entender a alteração desses genes em pessoas que não estão apresentando sintomas nenhum da doença. Que foi o caso da Angelina Jolie. Sim, a Angelina verdade. Jolie, por exemplo, ela tinha o histórico familiar, ela sabia da mãe, das avós, né, que tiveram câncer de mama, então ela entendia do fator de risco, ela entendia da predisposição da doença. E ela utilizou os recursos, né, a possibilidade que ela tinha dos exames genéticos para entender se ela poderia ter a alteração nesses 2 genes, BRCA1 e BRCA2. E através desses exames, ela identificou, né, então foi identificado que ela tinha a possibilidade dessa alteração, né, nos genes BRCA1 e BRCA2. E foi por isso que ela optou pela cirurgia, né, para remover o tecido mamário, para que ela não viesse apresentar esse tipo de câncer no futuro. Né? Uma forma de prevenção para não correr esse risco. Exatamente, uma forma de prevenção. Porque no caso dela, com o exame genético, ela tinha a certeza que no futuro ela teria o câncer de mama. Porque esses genes, eles apresentaram ali para ela alteração. Né? E é claro que hoje, no avanço que nós estamos, nós podemos detectar isso para qualquer gene ligado a qualquer tipo de câncer que nós já temos estudo. Nossa, que interessante. Por exemplo, para o câncer de tireoide, para o câncer de pulmão, nós temos o gene BRAF. Então, para cada tipo de câncer que nós já temos um estudo prévio, a gente consegue ir mais a fundo pensando nesse gene. Fazendo esse estudo genético. Exatamente. Se você vai desenvolver isso no futuro. E já sabendo, você pode se prevenir também. Exato. Já começa a mudar. Se você não sabe, também já muda seu estilo de vida já para não... para não colaborar para isso. Porque, como é multifatorial, é muito importante que o nosso estilo de vida também, ele seja melhorado, porque senão, se você já tem uma predisposição, com certeza você vai desenvolver, né? Exatamente. Bom, você, como pró-reitora da Unifil, você acompanha de perto a formação de profissionais da área da saúde aí todo ano saindo para o mercado. Qual que é o papel desses futuros profissionais nessa parte de promoção e prevenção da conscientização, principalmente feminina? Quando a gente pensa nos nossos alunos ou quando a gente pensa nos futuros profissionais da saúde, a gente precisa primeiro fortalecer a base, né? Eles precisam entender que antes deles serem profissionais da saúde, eles precisam lembrar que eles são seres humanos, que eles estão lidando com seres humanos e que eles podem ser também pessoas que vão passar por isso em algum momento. Né? Então, isso é muito importante. A gente tá ali para ensinar tudo sobre a doença, tudo sobre o diagnóstico, tudo sobre o tratamento. Isso, na ciência, nós chamamos de fisiopatologia. Então, a gente está ensinando ali a fisiopatologia. Mas a gente está ali para ensinar também o que a gente chama de empatia. Porque o aluno, o profissional da saúde que ele vai se tornar, ele precisa entender que quando ele está cuidando de uma pessoa, quando ele está lidando com um paciente nessa situação, nada que ele vai falar vai confortar. Sim. Então, ele precisa demonstrar o quanto ele sabe para que aquela pessoa sinta segurança. Né? Exatamente. Porque a vida dela depende daquele profissional. Exatamente. É uma situação bem delicada que ela está vivendo e precisa realmente de ter profissionais assim. Que bom que a Unifil tem trabalhado dessa forma, né? Pensado, levado esse tipo de conhecimento. Você tem acompanhado isso de perto. Você acredita que nos últimos anos isso veio se perdendo um pouco dessa questão mais humanizada desses atendimentos? Você percebe isso? Com certeza. A gente tem dois lados, assim, né? O lado em que a ciência avançou muito, mas é o lado que a gente perdeu a sensibilidade do toque também, né? E isso volta lá no que a gente falou no início. Às vezes o paciente não procura por medo, porque ele não sabe como ele vai ser tratado também. Sim. Né? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você tá ali com uma pessoa fragilizada, né? Independente do resultado que você vai entregar para ela ou não,
né? Você tem que dar o seu melhor para ela. Você não sabe, né, a situação que ela tá vivendo ali. E ela precisa entender e ter o seu melhor para ela ali. Porque a forma como o paciente decide encarar o diagnóstico vai mudar tudo no tratamento. E depende muito daquele profissional. Como ele vai aconselhar e como ele mesmo, nesse aconselhamento, ele vai direcionar e vai tratar esse paciente, no sentido, tratamento como completo, né? No tratamento mesmo dessa empatia, desse carinho, dessa sensibilidade, como você disse, que a gente percebe que isso está se perdendo ao longo dos anos, essa falta de humanização mesmo, né? De as pessoas entenderem que estão tratando de pessoas, e pessoas têm emoções, têm problemas, têm uma vida ali, né? Exatamente. Bom, a gente falando agora ainda de ciência, né? Que parece algo tão distante. Você fala com tanta proximidade, assim, que a gente fala, nossa, isso é possível já. Falando, olha, tem como estudar o genes e tal. Tenho certeza que as nossas ouvintes pararam nesse momento para pensar, gente, isso em 2025 já é possível, então estudar qual é a predisposição daquele organismo. E isso, parecendo distante da nossa vida, como que a gente consegue fazer com que esse tipo de informação faça com que a ciência se torne mais próxima da gente, mais compreensível? Porque é algo parece que é tão inacessível, esse tipo de informação. Isso é verdade, assim, parece muito inacessível. E também, para ser bem sincera, Cris, é um erro nosso, sabe? Do próprio, assim, do próprio pesquisador, do próprio cientista. Porque no nosso dia a dia, quando a gente tá lá atrás da bancada e fazendo um experimento e descobrindo, quando a gente vai propagar o que a gente descobriu, né? Quando a gente vai fazer a disseminação dessa ciência, nós estamos muito acostumados a escrever um artigo científico que vai para uma revista, e aí é isso, olha, publiquei meu artigo, a gente coloca lá no Lattes e acabou, né? Mas aquele artigo científico, ele vai fazer parte ali da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, e como você vai garantir que ele vai chegar na mão das pessoas que precisam? Sim. Que precisam ler aquilo e entender que a ciência avançou daquele ponto, né? Por isso que eu falo que às vezes é um pouco do nosso erro também, de cientistas e pesquisadores, porque a gente não tem que disseminar a ciência só lá no nosso artigo científico. A gente tem que disseminar a ciência para as crianças que estão nas escolas hoje, da forma mais simples possível, para elas entenderem que elas vão crescer com uma ciência que está avançando e que elas podem fazer parte dessa ciência no futuro e que elas podem sonhar fazer parte dessa ciência no futuro. A gente pode disseminar essa ciência. Ser profissionais pesquisadores. Que Exatamente. A gente percebe que isso tem diminuído, né? A gente tinha uma busca muito maior por conhecimento. Hoje as pessoas, principalmente as crianças, não são mais estimuladas para isso. Então a gente precisa fomentar isso. Né? Exatamente. Porque parece muito mais difícil do que de fato é. Claro, é difícil, sim. A gente também não pode, né, romantizar. É difícil. Sim. Mas é possível, né? Desde que a gente mostre a ciência para todas as pessoas. De uma forma mais acessível. Exatamente. E para quem precisa saber. Sim. A ciência, ela é viva. Ela acontece para que a população viva melhor. Então, a gente precisa levar a ciência para essa população. Legal. E, na sua opinião, que tipo de ação educativa, o que você acredita que mais impacta na mudança de comportamento quando a gente fala de saúde? A gente está falando de saúde relacionada ao Outubro Rosa, mas claro que tem várias outras doenças. Então, vamos falar o que seria... em relação à saúde da mulher em geral. A saúde da mulher, ela precisa ter mais atenção também, né? Porque quando a gente fala em saúde entra muita coisa. Claro que a gente tem muitas campanhas hoje e isso é incrível. A gente precisa continuar tendo, sim, essas campanhas. Mas a saúde da mulher, ela não pode ser negligenciada, né? A gente tem vários pontos importantes. Outubro Rosa, sim. A gente precisa pensar no Maio Roxo, né, a nossa prevenção ali do câncer de colo de útero. Tudo isso é muito importante, né? E como que a gente faz para melhorar isso? Como a gente atinge as pessoas? Disseminando a ciência, falando sobre isso, atingindo as crianças, para que elas já cresçam com esse raciocínio de que é possível e do que elas podem fazer diferente. Né? Porque
a partir delas, elas vão crescendo com isso. E quando a gente vai fazendo isso dentro da universidade, a gente precisa colocar isso para fora a serviço da comunidade. Né? Na Unifil, nós temos um laboratório, né, de característica diagnóstica, né, com a intenção de fazer diagnóstico para a população de Londrina. Né? E nós temos um projeto junto ao Logos, o Laboratório Logos, de diagnóstico de cânceres, de vários tipos de cânceres diferentes. E a nossa intenção é que com o diagnóstico molecular, a partir das várias biópsias que o Logos já desenvolveu ao longo da história deles, a gente consiga perceber um padrão nisso, e que a gente consiga falar, olha, se a gente tiver um tecido com esse tipo de padrão, a gente vai fazer um diagnóstico mais rápido para essa pessoa. E com o nosso conhecimento dentro da universidade, a gente vai disponibilizar lá na ponta, através do laboratório, para a sociedade, um diagnóstico mais rápido, mais preciso, para um tratamento melhor. Olha que interessante. Até porque você está falando tantas informações e a gente está se aprofundando mais no Outubro Rosa. A gente está acostumado a ouvir, estilo de vida, né? E, enfim, faça assim, coma melhor, durma, faça o autoexame, né? Enfim. Mas tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar na sociedade, como você disse. E essa criança, como que está sendo trabalhada? E a sociedade, tem tantos exames hoje que as pessoas nem sabem, inclusive os profissionais da saúde. Exatamente. Os próprios médicos estão acostumados àquele mesmo formato e também não buscaram novos conhecimentos, se aprimorarem. E eles trabalham, né, com ferramentas mais antigas e que provavelmente, se eles tivessem esse tipo de informação também, conseguiria também ter um diagnóstico mais preciso ou mais rápido também, né? A gente está falando bastante da questão, lógico, de diagnóstico do câncer de mama. Mas falando agora na saúde da mulher como um todo, a gente fala dessa saúde integral, que a gente não falava disso também há alguns anos, né? Na sua visão, por que é tão importante essa nova forma de olhar esse paciente como um todo? Porque a gente falava só do físico, né? E as pessoas não falavam do emocional, e nós somos pessoas. Por que na sua visão, assim, é tão importante a gente tratar isso de forma integral? É muito importante a gente entender o paciente como um todo, porque a nossa mente, ela prega peças para o nosso corpo. Né? E às vezes a gente vai sentir sintomas físicos daquilo. E são sintomas reais mesmo. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, sabe? A nossa saúde, ela vai começar ali. Né? Então a saúde, ela é um combinado de corpo, mente e espírito. A gente precisa aprender a somar essa situação. Não adianta a gente ter ali todos os nossos exames certinhos, né? Porque se a gente tiver um emocional ali abalado, né? A gente vai ter uma produção hormonal diferenciada. E uma vez que os nossos hormônios não estão sendo produzidos da forma correta, o nosso corpo não funciona da forma correta, né? Os hormônios, eles são muito importantes para que a gente tenha uma regulação corpórea. E a mulher tem muitos hormônios, né? Assim, claro, comparado ao homem, falando de biológica, né? Estrutura biológica, a mulher, ela tem muitos hormônios e esses hormônios, eles precisam trabalhar feito um relógio. Eles precisam ser coordenados. E quando o nosso emocional, ele não está bem, a gente perde o controle sobre esse relógio. A gente passa a produzir hormônios de menos ou hormônios de mais. O nosso corpo vai sentir isso. Então, a gente vai ter um metabolismo mais difícil. O nosso fígado vai sofrer. E o fígado, ele trabalha muito nessa parte de metabolização, tanto para quebra de gordura, ou até mesmo para metabolizar os próprios medicamentos que nós estamos tomando. Nossa, então é fundamental essa questão emocional ser trabalhada paralelamente com esse tratamento de qualquer doença. Sim, porque se você não tiver um estado emocional sólido, não adianta você tomar o medicamento, porque isso vai interferir.
esse medicamento não vai fazer efeito, mesmo que ele esteja na maior dose, mesmo que ele esteja assimilado com outro. O seu corpo, ele vai padecer o medicamento. Sim. Porque ele é muito refém da forma como o seu cérebro, como os seus neurônios, como os seus neurotransmissores estão sendo produzidos. O seu cérebro, os seus neurônios, eles têm uma forma afetiva de produzir esses neurotransmissores e espalhar pelo nosso corpo. Porque nós temos neurônios distribuídos pelo corpo, em lugares diferentes. Sim. Até no nosso trato gastrointestinal, né? A gente fala que ele é o segundo cérebro. Sim. Né? E é verdade. É verdade. Isso. Ele acaba captando esses neurotransmissores e liberando outros também. E quando a gente toma uma medicação, né, sendo via oral, onde vai cair lá no nosso estômago, vai ser degradado e depois passado pelo trato gastrointestinal, ou sendo numa injeção muscular, ou sendo intravenosa, que seja, em algum momento ele vai acabar no nosso fígado para ser metabolizado. E ele vai ter uma ligação com o neurotransmissor. Então, se você está produzindo isso de mais ou de menos, vai interferir na metabolização. E isso vai interferir na ação do seu medicamento. Você nunca se perguntou, por exemplo, eu tô com dor de cabeça e eu vou tomar uma Neosaldina. Como que a Neosaldina sabe que ela vai agir na minha dor de cabeça? Né? Porque existe um caminho para isso, existe um neurotransmissor funcionando. Que vai dar essa informação para o cérebro e eu entenderei Exato. que passou a minha dor de cabeça. Exatamente. Olha que interessante. Gente, que aula. Que aula, hein? Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo e na volta tem muito mais bate-papo sobre saúde. Não é nem só Outubro Rosa, é saúde como um todo da mulher. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já, depois do intervalo. Estamos de volta com o último bloco do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo hoje, pró-reitora Annelise. Que aula, gente, que conhecimento, aprendendo muita coisa legal. Eu estou aprendendo também, e você? Fica ligadinho aqui nesse último bloco que ainda tem muita coisa legal para você aprender. Bom, a gente estava falando antes do intervalo sobre a questão emocional, né? Essa questão de ver esse paciente como um todo. E a gente estava comentando sobre como as emoções são importantes ser equilibradas para que um tratamento seja alcançado, seja efetivo na vida desse paciente. Annelise, o que você acredita em relação ao estresse? Porque a gente está falando de emoção e a gente tem um estilo de vida hoje cada vez mais estressante. O quão importante, então, a gente dar atenção para esse estresse, né? A ciência, ela confirma que esse equilíbrio emocional também é uma forma de prevenção? Porque a gente está falando de tratamento, mas e a prevenção? Tem como a gente prevenir também tendo uma boa gestão emocional? Com certeza. Com certeza. A prevenção vai passar ali pelo teu lado emocional. Né? É sempre, a gente chama isso de gestão da emoção. Parece muito complicado, né? Porque colocou gestão na frente, já fala, eu não dou conta, não vai ser fácil. Sim. Mas é muito importante fazer a gestão da emoção. É aprender o que você vai guardar pra você e o que você vai jogar no lixo. Porque isso vai pautar se o estresse que você está sofrendo ali é Sim. importante para você. Porque dependendo do estresse, ele vai te fazer crescer. Então é o estresse que a gente chama de um estresse bom. Tem um estresse bom na vida. Por exemplo, um friozinho na barriga. Um friozinho na barriga é bom. Né? Sim. Você lá apaixonou por alguém. Uma Sim. borboleta no estômago. É bom. É bom, porque é um jeito da tua célula reconhecer uma modulação hormonal diferente. Você passa a liberar endorfina. É a mesma coisa assim, quando você come um chocolate, entendeu? Você tá liberando endorfina. Ai, gente, olha, se apaixone mais ao invés de comer chocolate, porque não dá. É verdade. Vamos nos apaixonar mais. Acho que a vida tá faltando um pouco de paixão, não tá? Acho que tá faltando, né? Ai, tá tudo muito parado, muito chato, né? A gente precisa se apaixonar mais. Não tinha mais paixão antigamente? Acho que as pessoas ficavam menos doentes porque viviam mais apaixonadas. É verdade. A gente precisa fazer um movimento aí pra gerar mais paixões, né? Então tá. E aí, liberando esses neurotransmissores, né, a gente vai controlando essa questão emocional. Sim. Então, também existe o lado bom desse estresse, essa questão emocional, né, das emoções mesmo. Mas tem o que vai passar do seu limite. Sim. Né? A gente tem aquela questão do estresse, do dia a dia, mas você precisa entender até onde o teu corpo vai suportar.
né? E hoje a gente vive um mundo estressante, né? É estresse no trânsito, é estresse no trabalho, é o estresse em casa. Todo momento é o estresse. Não é à toa que quando você machuca a sua célula, esse dano celular também é chamado de estresse, né? Então, quando você tá ali naquele momento mais estressante, na hora da raiva mesmo, pensa que esse estresse está danificando uma célula sua. Né? E isso pode ser exatamente o gatilho para uma célula cancerígena. Para uma doença. Exatamente. Para despertar de uma doença. Isso é provado cientificamente. Olha que interessante o que você falou. É bom até a gente fazer uma análise da nossa vida quando houver situações assim de estresse. Isso vale a pena? Então, mulher, homem, né? Tem muitos homens também que escutam o nosso programa. Um abraço para todos os homens. Sejam bem-vindos a esse programa. Não é só as mulheres, né? Mas, enfim. O ser humano como um todo, é importante ele fazer essa análise das situações. Isso vale a pena eu me estressar? Isso vai gerar uma sobrecarga no meu organismo. Vamos falar assim, né? Para ficar mais compreensível. Exatamente. E pode fazer com que eu desenvolva doenças. Pode também prejudicar no meu próprio tratamento, né? Isso mesmo. Então, só faz mal. Exato. O estresse, na verdade, a não ser a paixão, o resto não vale a pena. Exatamente. Olha, por exemplo, olha o estômago, né? É um bom exemplo, a gastrite. A gente tem muitas pessoas aí que têm, de fato, uma gastrite de cunho emocional, a gastrite nervosa, né? Que vem de um grande estresse, né? Isso vai se gravando ali. E nós temos um tipo de câncer, o adenocarcinoma, que ele é proveniente de uma alteração gástrica que pode começar da gastrite. Olha só. Né? Que pode começar de algo que a gente chama de uma inflamação aguda, como a gastrite, que é agudo. Então, pensa nisso. Isso vai fazer diferença para você? E outra, nessa situação, você pode fazer algo para isso mudar? Se você puder fazer algo para mudar, ok, então vale a pena a gente pensar sobre isso. Se não, o seu corpo está sofrendo, a sua mente está sofrendo. O corpo tem muita coisa que a gente pode fazer por ele, mas a mente chega num ponto em que a gente não pode fazer mais. Então é importante a gente ter a gestão emocional. Sim. Bom, falando sobre, lógico que a gente conversou já no primeiro, segundo bloco, foram tantas informações e a gente sabe que a medicina, né, a ciência tem crescido cada vez mais. Mas por quê? Que mesmo crescendo tanto, a gente tem hoje tantas ferramentas, principalmente a internet aí, que a gente tem um acesso, uma informação muito mais rápida. O que justifica? A gente está em 2025, né? Numa era totalmente tecnológica, com esse avanço, né, da tecnologia, da ciência e da medicina. O que justifica que cada vez mais pessoas estão doentes? Não seria o contrário? Porque agora a gente tem mais pesquisa, tem mais remédio, tem mais informação. Não é um contrassenso? Sim, a gente sempre pensa assim, né? Se a gente está avançando tanto, a gente deveria estar diminuindo também. Mas ao mesmo passo que a gente está avançando também no tratamento, a gente também está avançando no diagnóstico. Então lá, há 30, 40 anos atrás, a gente tinha nós víamos muitas doenças que não tinham diagnósticos e eram subnotificadas. Hoje, nós conseguimos notificar. Por isso que a gente vai tendo o aumento desses números também. Então, ao mesmo passo que a medicina ela avança para a tecnologia de tratamento, ela avança para o diagnóstico. Então, a gente vai vendo essa curva aumentando também. Mas isso não é ruim. Ter um número alto de diagnóstico não é ruim. Quer dizer que nós estamos capazes para diagnosticar. O que é ruim é chegar no diagnóstico. É ter pessoas sofrendo por isso. Porque se a gente tivesse essa curva aumentando na prevenção, a gente não veria lá no diagnóstico. Então, avançar no diagnóstico é importante. É bom para a medicina. Mas a gente também precisa avançar na prevenção. Então, falta um pouco mais de consciência e prevenção dessas doenças. E fazer o básico bem feito também, né? O que a gente chama de profilaxia na medicina, né? É aprender o que é importante antes da doença chegar, né? Tanto por parte dos médicos que precisam aprender a
conscientizar o seu paciente. Falar, olha, se você fizer isso, você pode não chegar nesse ponto. Né? Isso a gente pode falar para todas as doenças do mundo, principalmente as doenças renais. Se a gente falasse mais sobre as doenças renais, por exemplo, nós não teríamos tantos pacientes numa hemodiálise no final. Porque se a gente fizesse os exames de ureia e creatinina uma vez ao ano, a gente saberia o passo que o nosso rim está. E dá para reverter. Então a gente não teria uma crise de saúde pública lá no final com essas pessoas numa máquina de hemodiálise. É a prevenção que a gente tem que fortalecer. É saber fazer uma profilaxia bem feita, para que a gente não tenha um número alto de diagnóstico no final. Que interessante. Bom, falando em prevenção, não tem como a gente não falar também sobre superação. Como a gente está falando de Outubro Rosa, como mulher pesquisadora, o que mais te sensibiliza quando você pensa assim, histórias de superação ligadas ao Outubro Rosa? Olha, eu acho que com certeza é superar o medo, para que você possa buscar a ajuda, né, no seu diagnóstico ali e entender que ele vai fazer parte de você por um tempo, né? Ele não é o final da sua história, ele é o começo, né? A gente tem como mudar isso, né? E na minha família mesmo, a gente tem histórico de câncer, né? A minha avó teve câncer de mama, minha avó paterna, né? E então é importante que a gente tenha essa conscientização para que quem veio depois, né, se cuide e tenha como exemplo, né? E com certeza entender que você teve o diagnóstico, levanta essa cabeça e vamos buscar o melhor, que é o tratamento, né? E confiar que esse tratamento vai fazer o que ele tem que fazer por você. A forma como você encara o diagnóstico vai ser muito importante para que seu tratamento funcione. Você como pesquisadora, como profissional da área da saúde, que avanços da ciência te fazem acreditar que tem um futuro aí promissor na luta contra o câncer? Com certeza a imunoterapia. Né? A imunoterapia me faz acreditar que nós vamos ter avanços significativos no tratamento contra o câncer. E também o avanço das vacinas que estão sendo desenvolvidas para a prevenção de alguns tipos de câncer. Porque se nós estamos chegando em alguns tipos, daqui a pouco a gente chega em todos. Que bom. Então, se nós temos esse discernimento, a gente vai alcançar. É importante até falar porque falta de conhecimento, né? A gente tem percebido algumas doenças que estão retornando. Exato. Porque as pessoas começaram a disseminar uma informação aí na sociedade sobre as vacinas. E o quanto a gente já tinha avançado em relação a isso, é um retrocesso. Exato. Né? Olha o quanto a gente está regredindo, voltando a ter sarampo, voltando a ter poliomielite, que era uma doença erradicada. Né? Lembrando que a vacina da poliomielite, gente, é oral, por gotinhas, né? E vai salvar essa criança para que ela tenha uma mobilidade, né? Para a vida toda. Então, a vacina, ela salva vidas, né? Sim. E para que ela chegue no mercado, a gente estudou anos. Sim, sim. E são estudos com ensaios, com testes clínicos. E a gente avança muito nisso. Avança tanto que hoje a medicina, ela tá ali procurando vacinas para a prevenção do câncer, né? E para vocês terem uma ideia, existe uma forma de tratamento na imunoterapia, né? Que é um tratamento... uma imunoterapia guiada que é chamada de CAR-T-cells, onde nós adestramos as células T do nosso corpo, o linfócito T, que é uma célula, que é o gerente do sistema imunológico ali, que manda ali no sistema imune. Nós adestramos ele a ponto dele reconhecer a célula cancerígena para que ele mate apenas a célula cancerígena. Isso é muito diferente de uma quimioterapia. A quimioterapia, ela mata uma célula boa e uma célula ruim, da mesma forma. O CAR-T-cells, não. Então, isso é chance, é poder de vida, é poder de cura, né? Então, a gente pode avançar nisso. Isso me faz acreditar que a gente vai avançar. Com certeza. A cada dia mais. E agora com mais recursos para que a gente possa estudar, porque se a gente chegou até aqui com menos recursos e agora a gente tem mais recursos, a tecnologia também, né? A ciência avançando cada dia mais, com certeza é papel também, não só
dos profissionais, né, que estão aí na saúde, mas da sociedade como um todo, de trabalhar melhor essa prevenção, de buscar mais conhecimento, fazer sua parte também bem feita, porque não adianta a gente ter uma ciência avançando e a sociedade regredindo. Com certeza. Né? A gente tem que pensar como um todo. Esse programa justamente é para isso, para levar cada vez mais informação e ensinar a população que ela precisa fazer a parte dela também para que a gente tenha bons resultados, porque é o profissional e a sociedade caminhando juntas. Né? E a gente vai ter bons resultados lá na frente. Com certeza. Bom, e para encerrar, né, porque esse programa é maravilhoso, como é bom falar com uma professora, tá ensinando tudo nos mínimos detalhes, vocês estão aproveitando aí, né, gente? Olha que aula! Para encerrar, qual mensagem que você gostaria de deixar, então, para todas as mulheres ou todas as pessoas que nos escutam, falando sobre Outubro Rosa, sobre cuidado, prevenção e amor à vida? Que mensagem que você deixa para as nossas ouvintes e ouvintes em geral? Mulheres, né, ouvintes, por favor, se amem, façam o autoexame da mama. É muito importante conhecer o seu corpo. Não tenham vergonha de fazer o autoexame, né? Façam os exames regulares todos os anos, né? Por favor, procurem uma unidade básica de saúde, porque esses exames eles são disponíveis no Sistema Único de Saúde. Então, procurem o médico, façam o cuidado regular, porque através da prevenção, ele é o melhor caminho para que a gente possa ter o melhor cuidado possível com a sua saúde, né? E é isso, se ame, tenha um bom cuidado com você, né? Porque se você não cuidar de você, dificilmente alguém em volta vai cuidar, né? Então, Sim. comece você a cuidar de você, né? Sim. Você é importante para o mundo, né? Saiba disso, o quanto você é importante para o mundo. Verdade. E você que é filho, você que é marido, você também tem que incentivar essa mulher a se cuidar. Porque a gente está numa sociedade cada vez mais frenética. Essa mulher, ela às vezes trabalha fora, tem que também sustentar sua casa. E ela fala, não, hoje eu não vou faltar ao trabalho, não vou marcar meus exames, não vou marcar o médico. Então tem que ser incentivada essa mulher. Né? Empresário, você que está ouvindo, libere também seus funcionários para que eles possam também passar por um médico, passar por esse processo, porque a gente sabe que hoje é um todo. Né? A mulher às vezes se preocupa, mas ela também não tem o apoio, não tem incentivo. Então, marido, leve a sua esposa, filho, fale, mãe, você tem que se cuidar, você já fez os seus exames, a gente está no Outubro Rosa, marca os seus exames. Isso, gente, esse incentivo, esse cuidado é sinônimo de amor. Se você ama a sua mãe, se você ama a sua esposa, você precisa cuidar, tá? Então, incentive, que é muito importante, a prevenção pode salvar vidas. Com certeza. Não é mesmo, Annelise? É isso mesmo. Ai, gente, que bate-papo incrível, gostoso. Se você perdeu algum detalhe, daqui a pouquinho está disponível no nosso canal do YouTube. Já já você compartilha também essa entrevista com amigas, com parentes, mulheres que precisam aprender um pouco mais sobre Outubro Rosa. Annelise, obrigado pela sua presença, por compartilhar todo esse conhecimento. Que riqueza de entrevista, foi maravilhoso. Um abraço para a Unifil, para o reitor e para todos os colaboradores lá. Tenho muito carinho por essa instituição que faz um trabalho excelente na nossa sociedade também. Parabéns pelo seu trabalho, por todo o seu conhecimento aí. Que bagagem, a oportunidade de conhecer um pouco mais também, né, o trabalho excelente que você tem feito ali na Unifil. Imagina, eu que agradeço, Cris. Nós estamos sempre à disposição. Sempre que precisar, estaremos aqui. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada em poder estar aqui com você e trazendo informação para as pessoas que a gente ama. Obrigada. Bom, e continua ligadinho aqui com a gente, está chegando ele, o Cristiano Pereira, com o Rádio Show e aquela seleção maravilhosa de músicas que vai animar ainda mais o seu sábado. Continue por aqui, tá? E fique ligadinho que no próximo sábado também tem muito mais Mulheres na Paiquerê 91,7, porque você já sabe, aqui o protagonismo feminino tem espaço. Até o próximo sábado. Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais.
Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.